Muito abençoado dia para você que está novamente aí acompanhando a nossa sala de estudos aí em cima das ações, nossos estudos que a gente realiza aí toda semana, né? A gente lança um na sexta-feira, ou final de semana, ou na segunda-feira de manhã, logo no primeiro horário, para quem quiser acompanhar aí as nossas operações, beleza? Para começar então, o bafafá do mercado nessas últimas semanas está com certeza a Petrobras. E muitas pessoas falando que a Petrobras vai bater os R$ 40, né? E agora tem mais falando aí que vão pagar dividendos, dividendos extraordinários aí. Então, realmente, a afobação está bastante grande em relação a esse ativo. Mas eu quero mostrar para vocês a seguinte análise. Nós temos um indicador que eu sempre gostei de olhar para esse indicador, que todo gráfico tem, toda plataforma tem, onde ele nos dá a visão da força do movimento que aquele ativo está tendo. Quer verem só? Índice de força relativa, IFR, o próprio nome já diz, a força relativa daquele ativo. Nós estamos percebendo o seguinte, que a Petrobras ela subiu, ou seja, esse topo está maior que esse, perfeito? Ou seja, nós temos aqui uma subida de topo, né? Vamos colocar aqui uma seta para ficar bem didático para todo mundo. Aqui, ó. Tá vendo? Nós temos o quê? Uma renovação de topo. Esse topo está superior a esse. Só que olha o que acontece, que está acontecendo com a força desse ativo. Está caindo. Ou seja, esse topo teve uma força relativa inferior a esse topo. Por isso que eu não acredito que a Petrobras vá continuar subindo sem dar pelo menos uma recuada até a nossa primeira média ali na faixa dos 28, 28,50, 29. Não acredito. E se a gente olhar aqui no gráfico diário, nós vamos perceber que está acontecendo exatamente a mesma coisa. Querem? Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu estou pegando mais a longo prazo ainda, né? Porque nós estamos percebendo que esse topo aqui, ele está muito maior em relação a esse topo aqui. Vamos puxar aqui, depois a gente amplia mais o gráfico. Ó, esse topo está superior a esse topo aqui. Só que olha o que aconteceu com a força. Essa força, esse topo está com uma força menor do que esse topo. Ou seja, até no gráfico diário nós estamos conseguindo perceber que a coisa não é assim que vai explodir para os R$ 40. Geralmente, quando a gente tem essa divergência entre renovação de topo e a força não acompanhando, a força geralmente ganha. Pode acontecer o contrário, Chabron? Pode acontecer o contrário. Pode ser que o preço vá dos 40 no mercado financeiro, é tudo possível, mas por experiência, eu sempre gosto de olhar o gráfico, o indicador do índice de força relativa. Por quê? Porque ele é a força, né? Que dá para o movimento. Geralmente ele ganha, tá, pessoal? 80%, 80, 90% das vezes, quando tem essa divergência do preço em relação à força, geralmente a força ganha. Então, só para quem está em Petrobras comprado, ficar um pouco de olho nisso aí, tá bom? Não se afobem de forma alguma, tá? Olha só o que nós temos aqui então, galera. O mesmo está acontecendo na Caixa, porque nós temos uma renovação de topo na Caixa, tá vendo? Só que a nossa força relativa está acontecendo o quê? Está caindo. Ou seja, nós temos uma divergência entre a movimentação do ativo que está subindo e a força que está caindo. Então, eu fico pela força. Se eu estivesse comprado nessa operação, comprado em caixa, seguridade, eu já teria caído fora, tá? Vamos então para a nossa operação da semana. Claro que vai ter operação essa semana, sem dúvida alguma. Até já deixei aqui as nossas setas bem feitinhas, porque aqui mostrou para nós um setup que a gente gosta de uma possível reversão, principalmente em relação quando ele está colado ou fechado, que nem esse Kendo fez o fechamento fora da banda de Bollinger, tá? Geralmente a gente busca o nosso take nessa primeira média aqui, mas como essa média está muito grande em função desse aqui não ter sido muito forte, nós vamos colocar o nosso stop loss em 60,5 e nós vamos colocar o nosso take, ou seja, o nosso alvo, em 61,36, que é mais ou menos na metade desse candle aqui. Ou seja, nós estamos num setup que funciona muito bem quando ele está na banda de Bollinger, um setup de reversão, e a nossa razão de risco retorno vai ser de 1 para 3. Por quê? Nós estamos aqui
em R$60,60 em Rente 3, que é a Localiza, né? Locadora de carros. Nosso stop aqui é de 30 centavos, resumidamente. E o nosso alvo vai nos dar R$1 de lucro. Ou seja, nós estamos colocando um risco de perder 30, mas de ganhar R$1, num setup que funciona muito bem para reversão. Então essa é uma operação muito bacana, muito legal, certo? Vou passar para vocês, essa é a nossa operação da semana. Eu vou passar para vocês o seguinte que eu ainda não comentei aqui. Além da Get, da gente ter as nossas salas de operações ao vivo, gratuito para vocês nos acompanhar, onde o Caio e o Gaspar eles utilizam análise e também os nossos indicadores da Get. Vou mostrar para vocês como um dos indicadores da Get, por regra de coloração aqui no Profit, funciona e funciona muito bem no gráfico semanal. A gente até nem sabia que era tanto assim, e fazendo essa análise junto com o Peter, que é o cabeça, manda-chuva aí da Get, nós percebemos, tivemos esse olhar um pouco mais desenvolvido para o gráfico semanal com a utilização de um dos indicadores. Olha aqui a Braskem, certo? Ela teria um risco-retorno de essa operação aqui. Quando apontou esse indicador aqui para venda, nós teríamos 8% de prejuízo, e isso é um prejuízo que a gente, se tiver R$1.000, a gente pode comprar ações em fração, pode comprar uma ação, duas ações, então é bem tranquilo. Só que olha quanto caiu. Caiu lá para 25,41. Claro que o nosso stop ele ficaria mais ou menos aqui na nossa primeira média, mas a gente vai carregando a operação, certo? E ela chegou lá a 26,98. Vamos dar uma olhadinha em Petrobras aqui, no semanal, no mensal. Mensal, Petrobras. Vamos ver como é que está o nosso indicador aqui. Olha aqui, olha só, apontou compra, fez aqui uma figura, um setup que nós utilizamos aqui na Get de reversão, né? E estava fora da banda de Bollinger e depois ele subiu só quanto? 389%. Tá de brincadeira, né, galera? Tá de brincadeira. Vamos puxar um pouquinho mais para trás. Ó, aqui também, ó, a gente sempre recomenda o quê? Bota o alvo na primeira média. Aqui bateu a média, depois ele acabou subindo, né? Mas a primeira média ele bateu. Aqui quem quisesse carregar ia ter tomado um stop. Mas aqui, olha a operação que ele fez aqui novamente, recomendando para a venda da Petrobras e caiu 25%. Ou seja, se vocês não tivessem estopado nesse colocado take na primeira média, só por essas duas operações aqui vocês estariam em mais de 300% positivo, certo? Então no gráfico semanal e no gráfico mensal está funcionando demais esse nosso indicador aqui. Um dos, né? São 4 que nós temos e vocês podem sim adquirir esse indicador no site da Profit, beleza? Então, no contexto geral, fizemos um estudo bacana em Petrobras, passei para vocês a operação aqui da semana em Localiza, certo? É só vocês colocar lá no gráfico diário. Nós colocamos aí o nosso stop loss em 60, nós colocamos nosso stop gain em 61,40, 61,35, risco retorno de razão 1:3, sensacional, maravilhoso. E nós fizemos então, aí, mostrei para vocês mais um estudo que um dos nossos indicadores está performando bem no gráfico mensal e semanal, beleza? Abençoada semana para você. Realmente nós verificamos muitas operações aí, mas infelizmente nós não conseguimos pegar muitas operações porque o mercado não está dando oportunidade da maneira como a gente gosta, tá? Abençoada semana, pessoal. Fiquem com Deus. Bons trades para todo mundo. Muita prosperidade, infinitas bênçãos aí. Grande abraço.